Oi galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês qual é o nosso custo de vida morando aqui no Canadá, já com os valores atualizados de 2024. Então, se você quer saber aí qual que é a média que nós pagamos aqui mensalmente, continue assistindo esse vídeo que eu tenho certeza que pode te ajudar. E vamos começar com duas coisas que não são obrigatórias no Brasil, mas que aqui são obrigatórias e não tem chororô, gente. A gente tem que pagar e ponto final. Quais são essas coisas? Seguro do carro, seguro da casa e também seguro saúde, mas o nosso já está pago, mas depois eu vou contar pra vocês mais ou menos aí como que foi pra pagar, porque a gente tem que pagar anualmente, né? Então, muito em breve a gente também vai ter que renovar isso e eu vou contar pra vocês, tá? Mas vamos começar pelo seguro do carro. Gente, seguro do carro aqui, como eu disse, é obrigatório. Você não pode sair sem o seguro. Por quê? Porque eles entendem que se você bate num carro ou atropela alguém, Deus me livre, tá repreendido em nome de Jesus, mas se acontece alguma coisa ruim, você tem que ter ali o seguro para suprir não só você, mas principalmente a pessoa que você causou o acidente. Então, não é opcional, é obrigatório. E o nosso seguro, ele fica em média $72. Então, não é a coisa mais barata do mundo, mas é um valor ok que dá para pagar aí de boa. Então, seguro de carro, anota aí, a média é $72 e é obrigatório, não vai ter como você escapar disso. O outro seguro que é obrigatório é o da casa e o nosso custa, em média, $40. E não é um seguro que tem um custo muito alto e vale muito a pena você fazer mesmo, porque é obrigatório que você tenha, porque aqui, gente, as casas, eu brinco que as casas são de papel. Literalmente, sabe? Aquela parede bem fininha que, se Deus me livre, acontece aí uma fatalidade, um incêndio, alguma coisa assim, você precisa estar precavido de alguma forma, né? E aqui acontece com muita frequência incêndios. Então, acho que por isso que eles meio que obrigam você a fazer esse seguro. E também para te proteger, né, gente? É importante que você faça, que você tenha esse seguro, porque, assim, óbvio que a gente torce para nunca acontecer com a gente, mas na dúvida é melhor a gente estar protegido, né? Só nessa brincadeira aí já se foram $120 de seguros, mas que são essenciais e que não são discutíveis, tá? Você tem que fazer, você tem que pagar e é sobre isso. Outro gasto que a gente tem aqui todos os meses são dos planos de celulares. Então, o meu e do Igor juntos, a gente paga $120 e mais $40 do da Sofia, que é um pouquinho mais simples que o nosso, tá? Então, o nosso também tá embutido ali o valor do aparelho, meu e do Igor, e o da Sofia não, o dela é só o plano mesmo. Então, 120 no caso da 60 de cada um, né, meu e do Igor, e o da Sofia, $40. E também, gente, são coisas que a gente não consegue ficar sem. Obviamente que o nosso tá embutindo ali o valor do aparelho, mas não tem necessidade, sabe? Se você não quiser trocar o aparelho, mas o teu vai ficar perto do valor da Sofia, que é $40. E é uma coisa que é inevitável que você tenha, porque hoje em dia já quase não se usa o telefone em casa. Então, é bem importante você pagar ali o seu plano com uma internet boa, porque não dá pra você viver sem, gente. É outra coisa que, mesmo que não é obrigatório, é quase que essencial para você viver e você vai precisar. Então, a média, obviamente, que varia ali de plano para plano, de operadora para operadora, mas dá para você ter uma noção. Por exemplo, eu e o Igor, a gente tem uma operadora e o da Sofia é outra. Então, veja aí para você ter uma média, né, entre 40 e $60, que você já vai ter uma noção de quanto mais ou menos que você vai conseguir pagar aí do seu plano de celular com uma internet top. E é isso. E falando de internet, também nós temos o quê? A internet residencial.
que é outra coisa que a gente precisa, porque a gente estuda online, o francês, né? E, enfim, precisa da internet para fazer os trabalhos e tudo mais. Então, a gente tem um plano aqui em casa, que não é o mais top de todos, mas que super atende às nossas necessidades. E esse plano, ele tá custando 58 dólares, né? Talvez agora eu acho que baixe um pouquinho, porque a gente juntou, né, com a operadora e tudo mais. Então, fica essa média de 58 dólares por mês pra gente ter a internet aqui em casa. Então, vale super a pena, porque não tem, gente, por mais que todos os lugares que você vai tem Wi-Fi, internet em casa é uma coisa que, né? E também não dá pra você consumir toda a tua internet do celular ali, roteando, né, do teu celular pro teu computador, enfim. Não dá, tem que ter internet em casa. Eu tenho certeza que você vai querer saber quanto custa, porque hoje em dia não tem, a gente respira internet, né, gente? Faz tudo pela internet, as reuniões da igreja são pela internet, tudo, a gente precisa da internet para tudo. Então, é super importante ter um plano e o nosso custa 58 dólares. Outra coisa que é essencial é a gasolina, né, gente? Você quer ter carro, você pagou seguro e tudo mais, você vai precisar da gasolina para andar com o seu carro. Então, assim, o Igor, ele fez uma média, né, de quanto ele gasta mensalmente para ir trabalhar, para ir para igreja e tudo mais. E nós gastamos aproximadamente 250 dólares por mês com gasolina. Então, não é um custo, assim, extremamente elevado, mas é um valor ali que faz diferença no orçamento. Então, se você tem carro, já coloca ali uma média de 250 dólares. E, obviamente, gente, isso vai depender muito da distância do teu trabalho. Se você, né, trabalha com o seu carro, isso vai depender. Mas, assim, nós que moramos a 20 minutos do trabalho do Igor e vamos para a igreja, que é a 40 minutos daqui, a gente gasta isso. Essa média de valor. Olha, não dá para bater o martelo, vai depender muito da realidade de cada um, mas eu estou passando o nosso custo de vida para vocês terem uma noção de quanto é. Obviamente pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, depende do tamanho da família, é muito individual, né, gente? Mas é só para vocês terem uma base de quanto custa as coisas por aqui. Então, se você quer ter carro, já anota aí a gasosa aí também. Eu vou falar do aluguel, gente, lá no final, porque daí eu explico outras coisas que estão envolvidas. Então, segura aí, vamos continuar falando das despesas basiquinhas aqui do nosso dia a dia, que são, por exemplo, a escola da Sophie. Eu já falei pra vocês naquele vídeo que eu gravei com a Sofia que eu pago uma taxa da escola dela, que é simbólica ali, só pelo período que ela fica do horário do almoço ali. Enfim, que ela não vem para casa e fica ali um período na escola que não é previsto, né, digamos assim, porque geralmente a criança pode voltar para almoçar em casa e tudo mais, e ela não, ela permanece na escola. Então, o que nós pagamos? Nós pagamos essa taxa, que é 80 dólares. Depende do mês, tá? Não é um preço fixo, porque depende da quantidade de dias úteis que a criança vai para a escola e tudo mais. Então, varia, tá? Mas o máximo que a gente já pagou foi 80 dólares. Isso, por exemplo, se ela tiver de férias, alguma coisa assim, não é uma despesa que a gente vai ter. Mas, normalmente, essa é a média aí dos 80 dólares que nós pagamos pela escola da Sofia e que também tem que ficar sempre ali disponível no nosso orçamento, porque é necessário pagar. Com tudo isso aí que eu já falei pra vocês, a gente já gastou 660 dólares. Gente, se eu falei reais aí em algum momento, me perdoa, tá? Eu tô falando de dólar aqui, eu tô mania de ficar falando reais, né? Mas vamos lá para a próxima despesa. Eu estou colando aqui no computador, por isso que estou virando. A próxima despesa é de mercado, gente. A gente fez uma média. Claro que tem meses que a gente gasta mais, tem meses que a gente gasta menos, isso depende muito. Mas quando a gente faz uma compra cheia,
né? Com bastante carne, bastante produtos de limpeza, besteirada, coisa rara que a gente gosta, a gente gasta em média US$ 700 por mês, tá? Então, isso já contando ali com toda a alimentação que a gente precisa. Nesse valor não está incluso as gordices fora de hora, tá, gente? Aqui a gente tá falando mercado bruto mesmo, alimentação, coisas que a gente compra aqui para casa. Não inclui as gordices, que é o próximo tópico aqui que eu coloquei, que a gente deixa mensalmente um valor ali de $300, que a gente sai para comer alguma coisa, ou a gente vai fazer um passeio, enfim, a gente deixa ali $300 pra gente gastar com coisas aleatórias, né? Ah, vamos pedir um lanche, vamos sair, vamos, enfim, coisas aleatórias, lazer, digamos assim, né? Então, se for contar toda a alimentação, gordice e tudo mais, daria ali em torno de $1.000. Mas a gente gosta de separar, né, essa questão assim do essencial, do bruto mesmo, dessas coisas que são agrados, sabe? Porque se Deus o livre, um dia a gente precisar cortar o orçamento, seria esses $300 aí. Uma outra coisa também que faz parte do nosso orçamento é o valor do jiu-jitsu do Igor. Ele começou a fazer luta, faz alguns meses que ele não vai mais, mas isso é algo que a gente deixa ali provisionado, porque assim que ele conseguir, ele vai voltar. Então, a gente tá pagando, a gente paga, né, quando ele vai, $110 para ele praticar esse esporte. Então, é um valor que a gente deixa ali também como um lazer, né? E não é só lazer, né, gente? É importante para ele, saúde mental dele também, isso faz bem. Ele só não tá conseguindo porque ele tá numa rotina bem cansativa do trabalho, mas assim que normalizar isso, ele vai voltar a treinar. E aqui o jiu-jitsu custa $110 para você ir lá treinar. Agora vamos falar de cartão de crédito. Gente, o nosso limite, quando a gente chega aqui, que a gente é imigrante, ele é, assim, como que eu poderia dizer para não falar ridículo? Mas ele, assim, ele é simbólico, né, para ficar mais bonito. Então, você pega ali $500 de limite. Então, eu permaneço ali, não, eu subi um pouquinho agora é 800. Mas eu sempre mantenho, gente, na minha cabeça que eu vou gastar o teto de $500. Então, o Igor dá essa oportunidade, né, para eu gastar esses $500 com qualquer outra coisa que a gente necessite aqui. Por exemplo, tem um aniversário, alguma coisa que a gente precisa comprar. Eu vou lá e compro com esse valor aí do cartão. Sei lá, precisamos de roupa, de qualquer outra coisa, tem esse orçamento aí de $500 que eu posso gastar. Nesse valor também eu compro passagem para ir pro college, lanche, alguma coisinha que eu preciso pro college, material, alguma coisa pro college. Então, assim, eu tenho $500 para eu gastar no meu cartão. Como eu não trabalho, né, é o Igor que paga esse cartão também. Então, eu tento não extrapolar os $500 para colaborar aí com o meu excelentíssimo. Mas o meu cartão de crédito, a gente sempre tenta fechar a fatura ali com $500. E o dele também, gente. A gente já colocou separado a questão da comida, né? Geralmente a gente passa no cartão. Por quê? Porque aqui cartão de crédito é diferente. Até pode ser tema para outro vídeo. Porque a gente passa no cartão e na sequência a gente paga a fatura. Porque aqui a gente pode pagar a fatura, assim, da noite pro dia, sabe? Não é igual no Brasil, que precisa esperar fechar a fatura e tudo mais. Então, a gente já diminuiu, porque agora o limite do Igor, graças a Deus, foi subindo, né? O score dele foi subindo. Mas a gente já desconta ali essa questão do mercado e tudo mais, que já é incluso ali no cartão de crédito. A gente deixa também como uma reserva de emergência, né, usar ali o cartão de crédito, por exemplo, Deus me livre, estragou uma peça do carro, vamos deixar ali para passar no cartão de crédito, né? Então a gente contabiliza
esse valor do cartão com coisas aleatórias, sabe? Tipo assim, precisei de alguma coisa urgente aqui, vou passar o cartão ali de boa. Na sequência, obviamente, a gente já paga, porque a gente gosta de estar movimentando aí o cartão de crédito, mas a gente sempre deixa esse teto, né? Assim como o meu, o Igor deixa esse teto ali pra, enfim, alguma coisinha que precisar, fora ali das coisas normais do nosso orçamento, a gente tem esse valorzinho também. E agora nós vamos para o aluguel, gente, porque eu sei que o aluguel é o que desespera a pessoa, né? Mas antes de falar do aluguel, deixa eu falar de mais uma coisa, tá? Que antes que eu esqueça, que é energia, né, do apartamento. Aqui a gente paga $70 por mês de energia. Eu sei, gente, que não é todo mês que a gente paga isso, sabe? Aqui é bem confuso, bem complexo. Enfim, não é todo mês certinho que você paga isso, sabe? É cada 2 meses. Eu não sei que confusão que é não, tá, gente? Mas a média, vamos jogar ali a média mensal, $70, tá? É o que a gente paga. Lembrando, gente, que aqui a gente usa demais energia. Por quê? Porque é máquina de lavar louça, máquina de lavar roupa, máquina de secar, todos os eletrodomésticos que a gente usa, né? A luz ligada o dia inteiro, ar-condicionado o dia inteiro, aquecedor, né? Quando tá frio. Enfim, gente, é o dia inteiro que Deus dá, a gente usando aqui toda a eletricidade. Então, comparando ao Brasil, gente, eu acho assim um valor bem razoável no orçamento, sabe? Pela quantidade de eletros que nós usamos, né? No Brasil, eu acho que a única coisa que consumia muito para nós era a máquina, né, de lavar e secar. E que mais? O chuveiro. O chuveiro aqui é a gás, né? Então acaba que não gasta tanto assim essa questão de energia. Mas ademais aí, ó, gente, é tudo energia, sabe, aqui. Então eu acho um preço bem ok para você pagar mensal pela quantidade de coisa que a gente utiliza. E agora finalmente chegamos no tão temido aluguel. E o valor do nosso aluguel, lembrando que o nosso apartamento é 3 quartos, 2 banheiros e tudo mais, então ele realmente é um valor bem ok, né? Porque aqui aluguel, gente, não tá tão barato. Obviamente que comparado outras províncias, ainda assim é muito barato, mas é o que pesa no orçamento, sabe? Se a gente não tivesse que pagar aluguel, nossa, a gente conseguiria guardar muito dinheiro. Mas a gente tem que pagar, né? Não tem o que fazer. E o valor do nosso aluguel, gente, é 1.915. Por que 1.915? Porque $15 é da academia. O nosso aluguel líquido é 1.900, né? E a gente paga mais $15 pra gente frequentar a academia, que é aqui no prédio, tá? Então, é isso, 1.915 que a gente paga pelo nosso apartamento e também para usar a academia. A gente paga $15 por apartamento, ou seja, eu, o Igor e a Sofia podemos ir lá na academia. Nesse valor também está incluso água, condomínio, enfim, tá tudo nesse valor, sabe? Então é um valor bem ok, gente, para um apartamento de 3 quartos, sabe? Eu conheço uns amigos meus, assim, que pagam praticamente isso num apartamento menor. Então, acabou que quando a gente chegou, a gente pegou uma promoção muito boa. Esqueci de dizer, nesse valor do nosso apartamento também está incluso o storage, que o storage é uma porta lá que você tem lá embaixo, onde você guarda a tranqueira. Literalmente, lá eu falei que o meu quarto aqui era o quarto da bagunça, que vocês não viram lá. Qualquer dia eu levo vocês lá pra ver. Mas enfim, é incluso o quê? Garagem coberta também, sabe? Então é a garagem, o apartamento, já com a água, né? O condomínio, a academia. Então é um valor bem legal, gente. Bem legal de aluguel. Quando a gente compara, né, com outros aí que a gente conhece.
Então, o que pesa para você no teu orçamento, no teu plano Canadá, com certeza, gente, é aluguel. Então, antes de alugar, antes de fechar, pesquisa bem, sabe? Procura bem certinho para você tentar aí conseguir um aluguel bem ok, bem legal, que não, assim, não te faça sofrer tanto, sabe? Porque não é barato, não. O aluguel que faz, ó, meu marido suar pra pagar as coisas aqui em casa, sabe, gente? Porque, assim, tô brincando, mas tô falando sério, né? É realmente pagar aluguel, assim, pesa muito no orçamento, tá? Que nem eu falei, se o aluguel não fosse tão pesado assim, com certeza a gente conseguiria guardar mais dinheiro, comprar mais coisas, né, aqui. Então, assim, a gente precisa dar uma segurada sempre, né? Por essa questão do aluguel, a gente chegou aqui pagando 1.815, então esse ano subiu um pouquinho mais, porque tem reajuste e tudo, né? Enfim, tem que pagar. Mas, gente, é isso, não tem o que fazer. Para vocês verem aí todo o desfecho, né, desse orçamento, fica mais ou menos o nosso orçamento em 4.755 dólares mensais. Obviamente que aqui a gente poderia tirar o quê? Para deixar assim mais baratinho, né, gente? Vamos calcular aqui que a gente poderia tirar. Deixa eu pegar aqui, ó, esse valor total menos os 300 dólares de gordice, que a gente, como eu disse, poderia cortar, menos os 110 do jiu-jitsu do Igor, que inclusive já faz assim uns meses que a gente não está pagando, mas eu deixei aqui porque faz parte do nosso orçamento, a gente sempre deixa ali, porque quando surge a oportunidade ele vai voltar de novo. O que mais que a gente poderia tirar aqui para vocês terem uma base bem boa? É isso, gente, ficaria em torno de 4.345, já tirando os exageros ali que a gente colocou, que obviamente você não precisa ter. Às vezes você nem gosta de praticar esporte, enfim, né? Não quer gastar com gordice, vai chegar com orçamento apertado. Enfim, já tirei aqui. Então, vamos resumir para você, assim, ó, uma média de orçamento com tudo isso que eu falei, seria basicamente os 4.000 dólares, tá? O nosso dá um pouco a mais porque a gente colocou ali um valor no cartão de crédito, tudo mais para gastar com emergências, mas se vocês considerar essas coisas aí, assim, ó, 3.800, 4.000 dólares é o que seria basicamente o teu orçamento mensal, né? O nosso deu quase 4.800, mas... E assim, ó, gente, na boa, não vim converter esse valor, tá? Se você converter esse valor, deixa eu ver, de 4.755, se você converter, assim, 3,60, porque o dólar canadense é mais barato. Se você converter, vai ficar, tipo, quase, tipo, 17 mil, sabe? Então, não converte, porque a gente não ganha em reais, a gente ganha em dólar, sabe? Então, analisa. Agora, se você tá pensando em vir pra cá, sei lá, demorar ali um tempinho pra você arrumar trabalho e tudo mais, você tem que pensar em reais, né, gente? Aí, nesse caso, é bom que você já venha com um orçamento bem ok pra você sobreviver, né? Se você realmente quiser ter todas essas coisas ali na lista, né? Tem coisas que são essenciais, como eu falei, né? Agora, por exemplo, se você não tiver carro, você não precisa pagar o seguro. Então, já são 72 dólares a menos, né? Então, assim, a gente vai da realidade de cada um. Eu só trouxe isso porque muitas pessoas vão vir pra cá, querem saber uma média de quanto tá custando as coisas aqui. Eu confesso pra vocês que a gente tem notado um aumento, sabe, das coisas no mercado. Quando a gente chegou, as coisas estavam muito mais baratas. Agora a gente já consegue visualizar que deu um aumento legal, sabe, em algumas coisas no mercado. Então, assim, gente, a tendência, infelizmente, é subir, né? Dificilmente baixa, às vezes baixa uma coisinha ou outra pra compensar e tal. Mas
né, gente? Não é tudo. Lembrando que aqui nesse orçamento, por exemplo, de mercado, a gente já tá considerando, assim, valor de taxa também, sabe? Por exemplo, se a gente gastou lá $500 no mercado, vai vir uma taxa em cima disso, então a gente já tá contabilizando. E outra coisa também, gente, mercado dá pra você economizar muito. Como eu disse, aqui nesses R$ 700 é quando a gente faz uma compra grande, né? Que nem a última que a gente fez, a gente precisou comprar muito produto de limpeza. Mas não é todo mês que a gente faz isso, sabe? Porque dura muito tempo as coisas, porque é fardo grandão, sabe? Então, assim, é uma média para você ter uma noção do que esperar quando você chegar aqui. Mas, obviamente, que você consegue ajustar a sua realidade e deixar esse orçamento aí mais enxutinho. Outra coisa também que eu não falei, né, que a gente tem algumas assinaturas de Amazon, Netflix e sei lá o que, essas assinaturas aí do dia a dia que a gente utiliza, que já estão também nesse valor de $500 do nosso cartão. Então, assim, por isso que a gente deixa aí, já resumindo esses $500, porque vai embutindo um monte de coisinha aí que você pensaria à parte. Então, já inclua aí nesse valor do cartão que tá tudo certo. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo ajude vocês de alguma forma, né, a se preparar principalmente o bolso para vir para cá. Eu sei que parece um valor muito exorbitante, mas vivendo aqui e ganhando em dólar não é tão pesado, digamos assim, sabe? Como vocês sabem, eu não trabalho, só o Igor que paga aí toda essa conta. Então, assim, é possível, sabe, gente? Correndo atrás, né? Cada um ali na sua responsabilidade. É possível vir pra cá, viver bem, né? A gente não vive, assim, do jeito que a gente queria ainda, né? Mas eu tenho certeza, assim, que trabalhando, se esforçando, lutando mesmo, a gente vai conquistar muitas coisas aqui. Muito em breve, em nome de Jesus, não pagaremos mais aluguel. Enfim, a gente tem o direito de sonhar, né, gente? Vamos sonhando. Se você sonha em vir pra cá, bora, gente, bora vir, sabe? Venham com o pezinho no chão, como eu sempre falo. Não vem dar de doido, não, de vir aqui sem, sabe, pra passar necessidade. Não, gente. Venham com o pé no chão mesmo. Se vier, venha, trabalhe bastante. Foca nos teus sonhos, nos teus objetivos. E eu tenho certeza que você vai realizar, né? Obviamente que tem que ter ação, né? A gente sempre pede a Deus e crê que Deus pode nos ajudar a conquistar e tudo mais, mas tem que ter a nossa parte também, as nossas ações físicas aqui para as coisas acontecerem. Agora, se você fizer tudo isso, fizer a sua parte, vai dar tudo certo, em nome de Jesus. E é isso, gente, por hoje. Que Deus abençoe vocês e um beijo!